Caio, você tem do primeiro dia 2 e dia 9. E hoje? Tia, mas eu Tia, você participo de botou todas as Evelyn, aulas. não. Peraí, gente, deixa só Caio falar. Fala, Caio. Tia, eu participo de todas as aulas, só que como Severino. Ah, então tá. Então vou colocar aqui. Tá bom, então. É porque às vezes quem entra por último e aí a pressa de sair para ir para outra aula, acabo não colocando aqui também. Já acertei, tá, Caio? Tia, eu uso o Severino para imagem no computador e o Caio Lucas para falar. Tá bom. Alguém mais queria falar comigo? Lívia? Eu. Tia, você Fala. botou Evelyn, então perguntando no chat. Coloquei, Evelyn, sim. Tá. Coloquei para você também. Bom, gente, olha só, né? Um bom dia. Vamos continuar o nosso capítulo 5. Nós começamos semana passada, não foi? O capítulo 5. Sim. Então, vamos lá, então. Conhecemos na semana passada sobre Martim Lutero, foi isso? Hein, gente? Pelo amor de Deus. Sim, Sim. Então, alguém fale. Então, falamos, só para a gente relembrar, Martim Lutero era um monge, né? E ele, logo, vivia no mosteiro da Igreja Católica e começou a questionar algumas coisas que o incomodava, principalmente sobre a cobrança, né, de perdão dos pecados, que era a indulgência. Então ele achava que a fé não tinha nada com pagamento, né? Então nós vimos. Claudete? Oi. Então, Carlos Daniel tá passando mal e não vai poder entrar na sua aula, tá bom? Quem? Carlos Daniel. Tá bom. Depois ele assiste a aula, então. Então, gente, nós vimos primeiro, né, antes de Lutero, a gente agora para um pouquinho aí da conversa, ok? Nós vimos a relação do Renascimento, a influência do Renascimento na vida das pessoas, inclusive daquelas pessoas que estavam dentro da própria igreja, como foi o caso de Martim Lutero e João Calvino, né? Então, nós temos aí esse detalhe para relembrar. E aí, Martim Lutero vai questionar sobre isso, né? Sobre esses pagamentos que ele achava uma coisa errada. Por que que ele faz, ele descobre isso? Porque ele era um alemão, a Bíblia estava escrita em latim, ele traduziu a Bíblia para o alemão, e aí ele viu que o que estava escrito ali, gente, olha só, para a conversa, eu não vou falar mais, a conversa que rolar agora vai rolar assim mesmo. Depois vem a avaliação, aí vão tirar nota ruim, culpada é a professora. Né? Eu não sou culpada de nada, não. Eu estou aqui fazendo a minha função. Né? Cabe a vocês ou não prestar atenção. Aí, nós temos aqui isso que vai incomodar o Lutero. E aí ele traduz e vê que na Bíblia não tinha nada a ver com o que as pessoas da igreja faziam. E aí ele, né, toma aquela atitude, né, a prensa, né, de Gutenberg vai ajudar muito, né, aqui um humanista também, o Erasmo de Roterdã, também diz que a igreja não precisava interferir na vida com as pessoas, né, as pessoas teriam fé por si só, e aí Lutero vai escrever as 95 teses e colou na porta da igreja principal da cidade onde ele vivia, de Wittenberg, né? Por conta disso, ele foi intimado aí ao Tribunal da Inquisição, tribunal esse feito
pelos membros da igreja. Aquele mesmo tribunal que condenou Joana d'Arc lá na Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc, que foi queimada viva na fogueira, né, lutando no exército francês. Então, esse tribunal da Inquisição, ele era muito forte. Então, no período medieval, as pessoas tinham muito medo, então ninguém fazia nada, aceitava tudo, né, daquela mesma maneira que eles queriam. Só que Lutero foi intimado, mas ele, o que ele fez? Ele, fugiu para outra cidade e lá ficou escondido durante um bom tempo num outro castelo, né, que o príncipe desse castelo deixou realmente ele escondido lá durante um bom tempo, né? Bom, nós chegamos a ver as ideias luteranas, né? As pessoas se salvam pela fé. Apenas a fé salva. As pessoas não precisam ter o celibato, quer dizer, as pessoas não precisavam ficar sem casar, as pessoas que falassem sobre a palavra da Bíblia poderiam casar, no caso, os pastores, ter sua família, né? Ter uma vida normal, porque são pessoas. Isso também era aceita na igreja luterana, eles não aceitavam imagens nenhuma, né? Aceitavam o batismo e a Eucaristia, que é a comunhão. Então, essas foram as atitudes tomadas por Lutero na sua igreja. E aí que vem a Igreja Luterana, que vem com o mesmo nome o seu sobrenome, vamos dizer assim, né? Gente, tá entendido até aqui sobre a ideia de Lutero? O que a gente guarda como informação de Lutero? Um monge, né, que vivia dentro da Igreja Católica, mas discorda. Ele vai discordar num passe de mágica? Não. O que vai fazer ele refletir sobre o que a igreja fazia? Qual é o fato que nós falamos anteriormente? Vamos, gente, quem é? Tia, ele acha um livro, que ele começa a ler a Bíblia e ele começa a descobrir aquelas coisas que a igreja fala, tudo mentira. Vou falar isso agora. Então, mas o que faz ele a pensar diferente? Primeiro, ele traduz a Bíblia para a língua dele. E outra, o que ele faz? Ele vai buscar o quê? Aquelas ideias do Renascimento. Aonde você Como será que ele conseguiu traduzir? Ele já sabia falar aquela língua que estava no livro? Então, estava escrito em latim, né? Então, como ele era um padre, ele tinha acesso a vários livros. Ele começou a estudar sozinho. Por exemplo, se eu pego um texto em inglês, eu não sei inglês. Aí, o que eu faço? Eu pego um livro de inglês, eu pego um dicionário, eu vou ver uma palavra aqui e vou fazer a tradução ali. Então, eu conseguiria até fazer a tradução através de um dicionário, né? Então, vamos supor que seria dessa... Naquela época existia dicionário? Um dicionário poderia até existir, mas poderia também existir o estudo que ele estava fazendo, mediante fazendo a comparação de palavras em latim, né? Poderia ter um dicionário? Até sim, lembrando que todos os livros era feito manualmente, era copiado. Então, existiam poucos, mas a igreja, ela sempre tinha livros, e isso vai ajudar ele, né? Vai ajudar ele, porque ele está dentro de um mosteiro onde tem vários livros, e os livros não eram como hoje, qualquer lugar havia livros, nada disso. Então, isso vai facilitar ele traduzir a Bíblia para o alemão. E aí, com a prensa de Gutenberg, mais Bíblias são prensadas e aí as pessoas começam a ter o conhecimento. Então, importante a gente guardar essas informações, tá? E aí,
ele é expulso, né, da igreja católica, porque ele, pela igreja, ela diz o quê? Ele agiu de maneira contra a igreja. Então, ele era chamado de herege. Herege seria isso, uma pessoa que fizesse algo contra a igreja, que na verdade não era contra, né? Era só uma verdade, mas a igreja não aceitava. Ok? Tudo bem, gente? Deu para relembrar aí? Sim. Sim, professora. Muito Tá. obrigada por essa revisão bem aí. Então, aqui eu coloquei semana passada algumas teses de Lutero, fizemos a interpretação, tá? E aí a gente vai conhecer hoje João Calvino. Então, vamos a João Calvino, está na página 326. 326. João Calvino, gente, também, isso na Suíça, né? Suíça, Lutero foi na Alemanha. João Calvino, na Suíça, ele vai ter conhecimento das ideias de Lutero, né? Ele tem as ideias de Lutero, fica conhecendo as teses de Lutero e diz, né? Vamos dizer, né? Ele diria o seguinte: realmente ele está correto. Para ter fé, a gente não precisa ter as pessoas falando como é que você tem que pensar. Só que ele vai abordar um outro ponto. Olha só. Então, nós vamos ter aqui, ó, Calvino foi influenciado pelo luteranismo, né? Pela Igreja de Lutero. Baseando-se em Santo Agostinho, Calvino, quer dizer, Santo Agostinho, né, um santo da Igreja Católica, Calvino diz que nós viemos ao mundo predestinado por Deus a sermos salvos ou condenados. Então, o que ele coloca? Nós viemos, né, Santo Agostinho dizia isso. Então, ele pega essa fala de Santo Agostinho e adota para ele. Então, como seria predestinado? Você seria predestinado, você viria ao mundo com o seu destino já traçado por Deus, em se salvar ou não. Mas como assim, professora? Como é que seria salvo? Aquelas pessoas que, quando cresciam, começavam a trabalhar e a crescer com o seu trabalho, essas pessoas seriam as que ele dizia ter a salvação. Como assim? Então, vamos lá. Vamos pensar, qual foi... Ai, eu quero ver a resposta. Qual foi a classe ligada ao comércio que estava crescendo? Qual foi que nós vimos? Burguesia? Isso, muito bem. A burguesia era a classe dos comerciantes que estavam crescendo, né, financeiramente, e continuava a crescer. Eles até que financiavam as obras dos artistas do Renascimento, né? Então, ele vai colocar isso. E aí, gente, tipo, quanto mais você trabalhar, mais você estará cumprindo o seu destino. Então, gente, o que vai acontecer? A classe da burguesia, que não morria de amores pela igreja, né? Ela não aceitava muito a igreja, porque a igreja dizia que quem cobrasse juro era uma coisa errada. Mas ela cobrava para tudo, né? Para perdoar os pecados e tudo mais. Aí podia. Mas os comerciantes não podiam cobrar juro. E aí os comerciantes não aceitavam essa interferência da igreja. Eles continuavam com o seu trabalho. E aí, gente, aí é que vem a grande ligação com as ideias de Calvino. Bom, já que Calvino está colocando que eu nasci predestinado a crescer no meu comércio, no meu trabalho,
eu vou para essa igreja, porque essa igreja está me motivando a trabalhar cada vez mais. Então, gente, a classe dos comerciantes, de imediato, aceita essa nova igreja. João Calvino sai da Igreja Católica também, né? E monta a igreja dele, calvinista, baseada no nome dele. Então, ele diz o quê? Olha só, desta forma, a nossa salvação não depende, não depende da fé e nem das boas obras, mas sim da escolha divina. Então, ele diz, o que ele quer dizer com isso? Que você se salva pelas escolhas certas que você faz na sua vida. Lutero diz o quê? A pessoa se salva pela sua fé. Calvino diz pelas escolhas que você faz. Ah, professora, mas e aquele que não conseguisse ter um trabalho, crescer no seu trabalho? Estas estariam condenadas a não ir para o paraíso. Ele colocava dessa forma. Então, na igreja de Lutero, vamos dizer assim, não tinha pobre. Não tinha pobre. Porque só quem tinha o seu comércio, o seu trabalho financeiro crescendo, é que estaria frequentando essa igreja. Se eu sou pobre e não tenho nada, o que eu vou fazer lá? Ele diz que eu estou condenado, então eu não vou frequentar essa igreja. Deu para entender, gente, a visão de Calvino? Sim. Sim, professora, deu. Sim. Então, não é difícil, é fato, é só a gente ter um pouquinho de atenção. Então, os sinais da escolha divina se manifestariam na vida dos indivíduos, né? Quando você tivesse o seu primeiro negócio, ou se você trabalhasse, acumulasse um dinheiro e com esse dinheiro você abrisse o seu negócio, isso seria um sinal de que Deus estaria te ajudando a crescer, porque você trabalhava honestamente para obter aquele lucro. O trabalho, a pureza de costume, o cumprimento dos deveres para com a sociedade e a família seriam alguns desses sinais. Então, não é só pelo trabalho, né? Os seus hábitos de ajudar as pessoas, seu cumprimento na sociedade dentro da família, você ser um chefe de família responsável, não deixar faltar nada para a sua família, isso tudo estaria contando como um sinal de Deus na sua vida, né? E aí esse cidadão teria também a vida abençoada por Deus, resultando no progresso econômico. O resultado, né, de tudo isso que você fizesse, você com o seu trabalho está crescendo, você ajuda aquelas pessoas que precisam e na sua família, você é um bom chefe de família, você segue vamos dizer assim, as necessidades, você passa para a sua família tudo aquilo que você pode. Então, gente, isso era um sinal na igreja de Calvino. Então, a classe da burguesia, todo mundo vai apoiar essa nova igreja. Aí temos aqui, seguindo. Aí coloquei aqui mais um pouquinho. Não apenas o trabalho é valorizado, mas a postura econômica, com vistas ao desenvolvimento das atividades terrenas. Quer dizer, tudo que você fizer na sua vida, durante a sua vida, foi impulsionado e promoveu a verdadeira revolução comportamental. Por quê? Isso vai mudar a cabeça das pessoas, que antigamente todo mundo só pensava no que a Igreja Católica colocava, vem uma outra pessoa agora colocando uma outra realidade. Você se salva de acordo com a escolha de Deus, que colocou na sua vida para você ter um crescimento
no seu negócio, você é bom na sua família. Então, isso é um novo pensar, né? Diferente da religião católica. Olha só, essas ideias surgiram na Suíça, porque Calvino estava na Igreja Católica, né? Era um monge também na Igreja Católica na Suíça, mas a nacionalidade dele era francesa, tá? Mas ele aconteceu na Suíça, só para vocês terem essa noção. E aí, como as ideias de Lutero na Alemanha vai se espalhando para outros países, a ideia calvinista também vai se espalhando para outras regiões. Só que elas vão receber nomes um pouco diferentes. Ó, na Escócia, eles ficaram conhecidos como presbiteriano. Alguém já ouviu falar em igreja presbiteriana? Presbiteriana, professora? Oi? Presbiteriana? Isso. Ah, tá, já sim. Então, a gente percebe algumas igrejas, às vezes próximo no bairro, a gente vê igreja presbiteriana. Elas vêm são formações das ideias calvinistas. Claro que hoje deve ter alguma alteração, como a Igreja Católica também hoje, ela teve ao longo do tempo, desde o período medieval. Aliás, deixa eu colocar melhor essa informação. A partir desse momento que nós estamos vendo surgir novas religiões, nós vamos ver o que a igreja vai fazer. E desse período até os dias de hoje, muitas alterações foram feitas, tá? Então, nós conhecemos como era nesse período onde ela tinha, a igreja, né, tinha um total poder, tá? Então, na Escócia, eles eram chamados presbiterianos, na França, eram chamados huguenotes, e na Inglaterra, eram chamados de puritanos. Então, são nomes, não precisa ficar preocupados, tá? Não vou fazer esse tipo de cobrança na avaliação, mas para vocês terem o conhecimento, aí no livro de vocês eles não citaram, mas eu acho importante vocês saberem que esses outros nomes se referem às mesmas ideias de Calvino. Aqui é um parecer um pouco sobre ele, né? Então, a igreja de Calvino vai adotar o quê? Predestinação. A igreja dele vai adotar que você nasce com o seu destino já traçado, tá? Lutero, né? Então, vamos fazer aí um resuminho. Lutero diz que as pessoas se salvam pela fé. Lutero diz que as pessoas nascem predestinadas por Deus a serem salvas ou não. Básico é guardar essa informação, que não é muito. Tudo bem, gente? Deu para entender a ideia de Calvino? Sim. Sim. Tá bom. Agora, essa última igreja é que vocês vão achar algumas curiosidades nela. Então, vamos ver o que é de curioso nessa nova igreja. Aí nós temos aí na página 327 a igreja anglicana, tá? Fiquem com o lápis na mão, ou caneta, não sei, que vocês vão precisar fazer uma anotaçãozinha no livro mesmo, nessa página, tá? Daqui a pouco. Então, aqui, nós não estamos falando de nenhum monge, nós estamos falando do rei da Inglaterra, Henrique VIII, né? Então, o que faz Henrique VIII, né? Vamos dizer, montar uma igreja, se ele não era religioso nem nada, né? No caso de Calvino e Lutero, eles eram monges da Igreja Católica. Então, vamos lá conhecer. Leonardo, pode ler para mim aqui o primeiro parágrafo? Posso? Então, leia aí. Henrique XVIII se aproveitou da fragilidade... Oitavo. Devagar, Leonardo, devagar. Henrique VIII se aproveitou da fragilidade da igreja para ampliar seu poder.
Para tanto, primeiramente pediu anulação de seu casamento com Catarina de Aragão. Isso. Então, primeiro ponto. A igreja, gente, católica, não aceitava, e até hoje não aceita fazer casamento de pessoas divorciadas. Divorciadas que tenham casado na igreja, né? Vamos dizer. Então, ou mesmo só divorciados, porque eles acham que o casamento é para a vida toda. Então, as pessoas que se divorciam, eles não casam na igreja católica. Podem casar em qualquer outra igreja, menos na católica, tá? Então, Tia, ainda existe esse negócio até hoje? sim, sim. Daqui a pouco eu vou dar até um Em exemplo. todas que eu as já fui igrejas? nas igrejas católicas, sim. Nas católicas, elas não fazem casamento de divorciados. Eu vou contar já até uma história que eu vivenciei, tá? Só daqui a pouquinho. Então, Henrique VIII, ele queria se separar, ele queria se divorciar, né? Não era esse o termo, era separação de Catarina de Aragão, porque Catarina, a primeira esposa dele, tinha dado a ele uma filha mulher. Aí é o caso do um pouco machista, né? Vamos dizer assim. Ele queria ter um filho homem. Como a primeira esposa deu uma filha mulher, ele achou que casando com outra viria um filho homem. Simplesmente, o problema era a mulher. Ele nunca pensou que o problema era ele, mas sim a mulher, né? Tá bom, vamos lá. E aí, o que que acontece? Se a igreja não aceitava a separação, ela não vai dar permissão para ele se casar de novo. Mas ele é quem? Ele é quem? Ele é um servo? Fala, gente. Ele é servo? Henrique VIII é um servo? Não? Não, Ele é quem? Não. Ele é o quê? O rei da Inglaterra. Rei. Ele é o rei da Inglaterra. Então, ele é rei, ele que manda lá. Então, o que que ele faz? Vou me separar da Igreja Católica. Simplesmente. E, além dele fornecer várias quantias para a igreja, né? A igreja também, gente, tinha terras que foram doações feitas de pessoas nobres para a igreja. Então, ele simplesmente, ele se separa. Então, vamos ver esse contexto aqui. Ana Clara, pode ler para mim o outro parágrafo aqui? Posso. Diante desta negativa, Henrique VIII foi ao parlamento e disse que seu casamento era uma questão de Estado, pois envolvia a sucessão ao trono e era inadmissível que o poder fora da Inglaterra, poder papal, se acreditasse capaz de decidir um assunto de competência do Estado. Então, aí ele já colocou o seu poder, né, de monarca, né, uma monarquia onde tem um rei, ele tem o comando. Então, ele achar que era o quê? Ele era o rei, ele é que tem a administração toda daquele estado, porque ainda não existia, gente, o termo para esse período de país, era chamado de estado. Estado aí no sentido de que era um grande estado, um país. Essa nomenclatura, essa palavra, ela vem mais à frente nos conteúdos, tá? Nesse momento, a gente se refere a país. Então, o que que acontece? Ele diz, peraí, eu estou resolvendo um caso da minha sucessão. Quando eu morrer, tem que ter um filho homem para governar. Ele não aceitava que a mulher, a filha, pudesse governar. Então, ele diz que era uma questão política, a separação. Olha onde ele chega, hein? Ele diz que uma separação é um problema político, de administração. Ele está pensando quando ele morrer, né? E aí, ele diz que o Papa não pode interferir nos negócios do Estado. E aí, gente, ele é rei, ele vai fazer, em 1534, o ato de supremacia.
É isso aí que eu quero que vocês anotem. Vou mostrar aqui a vocês. Ó, pode anotar aqui, ó, nessa partezinha lateral aqui, é pequeno que vai escrever. Só para ficar claro aí. Professora, isso aqui página. 327. Obrigada. 327. Nessa beiradinha aqui branca, na lateral, vocês vão escrever aí ato de supremacia, igual tá aqui, ó. Porque aí no livro de vocês ele não dá uma definição do que é isso. Todo mundo escreveu? Ato de supremacia. Eu vou ditar a definição, tá? Todo mundo já escreveu isso? Então, vamos lá. Ato de supremacia. Documento que confirmava a separação entre a Inglaterra e a Igreja Católica. Repetindo, ato de supremacia, documento que confirmava a separação entre a Inglaterra e a Igreja Católica. Só isso. Todo mundo conseguiu escrever? Isaac escreveu? Acho que Isaac escreveu? Tá bom. Então, todo mundo conseguiu escrever, né? É a definição do que é o ato de supremacia. Então, vamos ver. Ó, documento que confirmava a separação da Inglaterra. Ele faz esse documento, envia para o Papa, lá no Vaticano, né, que já existia, envia para lá dizendo que a partir de 1534 ele está separado da Igreja Católica, né? Olha, por esse ato fica criado a Igreja do Estado, a Igreja Anglicana. Ué, professora, ué, Lutero é Igreja Luterana, Calvino é Igreja Calvinista. Por que Henrique VIII a Igreja é Anglicana? Porque quando nós vimos ano passado, no finalzinho, a chegada do sexto ano, o conteúdo do sexto... Claudete, Oi? desculpa a interrupção, mas você pode repetir para a Júlia, por favor? Deixa eu só acabar a explicação aqui. Ó, tem alguém que já escreveu aí no chat, tá? Obrigado. Então, o que acontece? Quando nós falamos nos últimos capítulos lá do sexto ano, das invasões bárbaras no Império Romano, vários povos chegando, tinha um dos povos, os anglos, que foram se fixar na região que é a Inglaterra hoje. E aí, Henrique VIII vai buscar o nome da origem dos ingleses, que é o povo anglo, e tinha também os saxões. Por isso que ficou a Igreja Anglicana. Tá? Ele aí não vai colocar com o nome dele, ele vai colocar se referindo à igreja, ao povo que dá origem aos ingleses. Deu para entender, gente? Sim. Sim? Tá? Os outros dois seguiram com a igreja com seu sobrenome. Mas Henrique VIII, ele vai,
é como se fosse prestar uma homenagem à origem do povo inglês, né? E aí a gente tem aqui que ficou definido que a autoridade máxima dessa igreja anglicana estaria ligada ao rei. Ah, mas o rei já tem a parte administrativa para agir. Ele vai escolher uma pessoa. A professora, então, todos que eram os padres católicos saíram da Inglaterra, né? Não necessariamente. Aqueles que não concordaram com as ideias de Henrique VIII foram para lugares que tinham o cristianismo católico. Outros permaneceram e adotaram a igreja de Henrique VIII. E aí, o que ele faz? Ele vai escolher alguém para chefiar a igreja anglicana. Poderia ser um padre da igreja católica. Claro que esse agora estaria seguindo algumas ordens do rei. E aí, gente, o que eu falei que eu vivenciei, tem um vizinho, morava aqui um vizinho meu, né, que ele casou primeiro na igreja católica e tal, depois de algum tempo ele se separou e queria casar de novo. Ele foi casar numa dessas igrejas anglicanas, que é a que eu fui, é lá no centro do Rio, num bairro chamado Laranjeiras, né? Lá tem uma igreja dessa que faz casamento. Ah, como é que é? É o padre vestido com a batina normal, a igreja só não tem imagens de nada, tá? Não tem imagem de santo, nem da cruz, não tem nada disso. Mas todo o ritual, né, todo o procedimento do casamento é idêntico ao casamento da Igreja Católica, só que aceitam casamentos de divorciados. Tá? Tem outras igrejas, tem chamada também a Igreja Brasileira, que também vem dessa origem da anglicana, só que recebeu o nome de brasileira porque começaram a fundar aqui e aí adotando essas ideias deles, tá? Então, também foi fácil. Então, a necessidade aqui foi o rei, simplesmente. Ah, e olha isso aqui, vocês acham, olha só, ele casou, gente, 6 vezes. Ele abusou, né? Ele abusou. Vamos e convenhamos, né? E 2 das suas 6 esposas, ele mandou matar. Conheçam algumas das esposas de Henrique VIII, aqui, ó. Bonitas que só, ele mais lindo ainda, hein? Que tal? Aqui, gente, Catarina de Aragão, a primeira esposa dele, que deu uma filha mulher, né, que vem aí dos direitos da primeira Elizabeth, né? Aqui, a Ana Bolena foi a segunda esposa. A Ana Bolena era uma das acompanhantes de Catarina de Aragão. Vocês já devem ter visto em filmes que tem reis assim, que aí tem um monte de mulheres, né? Vamos dizer, para vestir, pentear, né? São as acompanhantes, né? E aí, a Ana Bolena era uma delas. E aí, quando ele casa-se com ela, ele mantém a Catarina de Aragão numa área distante dele, no castelo, porque o castelo era muito grande, né? E casa-se com Ana Bolena. Ana Bolena fica grávida. Gente, ela ficou já apavorada na gravidez, porque hoje tem como a gente saber se é menina ou menina, mas naquele tempo só quando nascia. Ela chegou a fingir que era um menino. Ela chegou a fingir quando ele soube, mas aí ele foi, né, desembrulhar a criança que estava enrolada e viu que era uma menina, e ele também não quis saber mais dela. E aí ele foi se separando e foi casando com outras. Ah, professora, ele não teve nenhum filho homem? Chegou a ter, sim, mas a criança ainda pequena, né, vamos ver, por 3, 4, 5 anos, morre por doença, né, doenças que não sabiam tratá-las nesse período. Então, vamos dizer, fazendo um fechamento aí da vida de Henrique VIII, ele não conseguiu deixar o seu poder, né, para
um homem. E aí a filha do primeiro casamento é que vai assumir, né, por direito, porque foi a primeira, quando ele morre. Né? Então, a gente tem isso aí, né? Vamos dizer, uma atitude machista dele, né? Achando que somente um homem teria capacidade de governar, e de que uma mulher não. E aí, gente, aquela primeira filha dele, ela era assim, ela cresceu sem ter muito contato com o pai, ela era uma pessoa muito fria, muito amarga, sabe? Ela não tinha pena de ninguém, ela dava as ordens, mandava matar algumas pessoas que fizessem coisa errada, porque ela foi criada, né, revoltada, porque o pai nunca a aceitou. Tudo bem, gente? Ninguém fala nada? Gostaram aqui das esposas? Né? Uma Tá coisa parecendo pra essa outra. aula. Esse cara, né? É o quê? Gostar, a gente gostou, mas dá um pouquinho de medo desse cara, né? É Né? mesmo. Fake de Dadó, né? Nossa Senhora. Então, a gente tem aqui as 6 esposas dele, né? Eu coloquei aqui para dar um parecer, porque ele foi tentando com várias mulheres, né? Infelizmente, não deu um bom resultado. Bom, gente, e a igreja anglicana, o que ela vai adotar? Né? A importância da Bíblia, né? As palavras da Bíblia foram traduzidas para o inglês também lá. A igreja é uma igreja democrática, né? Onde todos têm direito a se expressar, mesmo sendo uma minoria. As pessoas têm, vamos dizer, são ouvidas na igreja, né? A aceitação do divórcio, que foi o ponto principal, né? E o reconhecimento de 5 ritos sacramentais. Os sacramentos da igreja são 7. Ele aceita a confirmação, que é a confirmação aí do batismo, né? Confissão, sagradas ordens do matrimônio, casamento, unção dos enfermos e a comunhão e o batismo. Então, ele aceita esses sacramentos que era da Igreja Católica também, na Igreja Anglicana. Tudo bem? Deu para entender a ideia aí de Henrique VIII? Sim. São assuntos, tanto esse como o Renascimento, não são assuntos complicados, são assuntos fáceis, é só a gente ter um pouquinho de atenção, né? E também ninguém vai precisar guardar tudo, né? Vocês sabem, me conhecem, não necessita de guardar toda a informação do livro dentro da cabeça, basta você lembrar dos pontos principais, tá? Então, vamos ver. E agora a gente finaliza na página 329, a Contra-Reforma. Contra-Reforma. O que a igreja vai fazer mediante o surgimento de 3 outras igrejas? Então, olha só, a Igreja Católica arrecadava dinheiro, né? Então, na Alemanha já surgiu uma, na Suíça surgiu uma, na Inglaterra perdeu todo o poder lá. E essas igrejas vão se espalhando para outros países da Europa. E cada vez estão perdendo mais. E aí a igreja tem que fazer algo. Peraí, vamos fazer algo, porque a gente não pode perder tanto dinheiro assim. Então, as atitudes que a igreja vai tomar. Em 1545, na cidade de Trento, na Itália, né? Por isso é o Concílio de Trento, que foi na cidade de Trento. Os membros da igreja e o Papa se reuniram para resolver que medida ou quais as medidas que iriam tomar para combater a expansão do protestantismo. Gente, lembra que protestantismo foram essas 3 igrejas que protestaram contra a Igreja Católica. Então, religiões protestantes, luterana, calvinista e anglicana, protestaram contra alguma coisa da Igreja Católica, tá? E aí, quais são as medidas? Aí no livro de vocês está espalhado aí nas outras páginas também, mas eu
peguei esse aqui, que é um resumo bem fácil para vocês guardarem. Principal medida, o índex. O índex era uma lista de livros proibidos. Que livros proibidos? Tem uma imagem até aqui, ó, queimando vários livros. Que livros proibidos seriam esses? Lá no Renascimento, nós vimos, vamos dizer, informações novas na medicina, né? Fazendo estudo do corpo. Nós vimos escritas diferentes o quê? Botando ideias diferentes no Renascimento, né? O Renascimento foi cultural e científico. Então, tudo que surgiu nesse período estaria proibido, porque foi no Renascimento que fizeram com que as pessoas começassem a pensar de maneira diferente. Eu tenho direito, sou um ser humano, eu tenho direito às minhas ideias, a fazer as experiências, a ver o que é a verdade. Essas ideias foi isso que deu lá, né, que foi passada no Renascimento. Então, isso foi muito importante. E foram escritos, né? Lembra Galileu Galilei, lá que nós falamos, que ele, para não ser condenado pelo Tribunal da Inquisição, ele negou, disse que não ia escrever mais nada, os livros dele foi queimado. Só que ficou as informações aqui. Depois ele escreve mais alguma coisa, né? Então, esses livros, gente, foram queimados, entravam na casa das pessoas, vasculhavam tudo. Qualquer livro que tivesse ideias que teria surgido no Renascimento, pegava, não perguntava se você queria dar ou não. Pegava o livro e era levado, e faziam-se grandes fogueiras nas cidades queimando esses livros. Então, essa lista de livros proibidos eram coladas em vários lugares, os livros que ninguém poderia ter em casa. Que triste, né? Já pensou as pessoas entrando na sua casa e pegando os livros sem sua autorização e dando fim neles, né? Um absurdo. Também eles colocaram reativados o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Aquele tribunal que julgou a Joana d'Arc. Lembra da Joana d'Arc? Lá na Guerra dos 100 Anos, nas Cruzadas, ela foi condenada à morte, ela lutou pela França, fez a França vencer a guerra e foi condenada à morte, porque ela dizia que ouvia, né, vozes, e a igreja não aceitava. Então, ela tinha que negar, mas ela não negou. E aí ela foi condenada a morrer, queimada na fogueira, igual bruxa. Todo mundo que não era aceito pela igreja era queimado, julgado e queimado, era a pena de morte, queimado na fogueira. Credo. Uma coisa horrível. Aquilo que você não era aceito, o seu pensamento era colocado dessa forma, né? Não aceitava informações que você passasse até de cura de algumas plantas medicinais, você era considerado bruxo. Ou você para ou você morre. Né? Era nessas condições. E aí, esse Tribunal do Santo Ofício, no período medieval, gente, eu não falei muito, ou não citei isso para vocês, porque é um período medieval, praticamente, ele não é atuante. Por quê? A igreja, né? Deixava a sua cabeça daquele jeito, pensando daquele jeito. Ponto. Ninguém questionava nada. Mas, a partir do Renascimento, as pessoas começam a pensar e agir de forma diferente. Então, o tribunal volta a atuar. Agora, o tribunal está aí. Chegava o chamado padre inquisidor na cidade e ficava atento às conversas, aos atos das pessoas. Se desconfiasse de alguém, era preso para ser averiguado o que estava fazendo. É uma coisa terrível. Então, foi aí reativado esse Tribunal da Inquisição, a ação da Companhia de Jesus,
criada pelo padre, né, Inácio de Loyola, expandia a fé católica através das missões jesuíticas. Quando nós falarmos mais para frente das grandes navegações, as navegações espanholas e portuguesas, naquele momento que Cabral chega aqui no Brasil, os espanhóis, Colombo chega na América, em cada expedição vem um padre dessa companhia de Jesus. Para quê? Vamos lá, que vocês já tiveram lá no Fundamental 1, quando tem aquele momento da primeira missa no Brasil, né? O que eles fazem? Primeira missa no Brasil, chegaram na região lá de Porto Seguro, na Bahia, assim, aí fizeram a primeira missa. Tinha algum habitante na região? Tinha. Tinha, quem? Os índios. Isso, os indígenas estavam lá. E eles ficaram assustados, sem entender nada, porque eles não sabiam o que significava nada daquele rito religioso católico. E aí, os padres jesuítas é que vão transformar os índios em cristãos católicos. Porque já que estava perdendo os fiéis na Europa, então, conquistaram, acharam novas terras, vamos colocar quem está lá para ser cristão católico. E assim aconteceu, tá? Então, gente, esses 3 itens aqui, essas 3 medidas, foram as principais. Eles também acabaram com... Antes, para ser um padre, né, colocava-se lá no mosteiro, né, inicialmente, acho que vocês lembram um pouquinho disso, eu falei que quando não conseguia um bom casamento para o filho ou para a filha, levava o filho lá para o mosteiro, dava um dinheiro e ele ia virar padre lá, mesmo sem ele ter vocação, né? Isso vai acabar nesse período, vai aceitar apenas as pessoas que realmente queiram se transformar, né, num mensageiro, né, de Deus e tudo. Mas ainda permanece aquele momento de pagar as indulgências, né, pagar pelos perdões, ainda permanece por um longo tempo. Não termina agora nesse momento, não, tá? Mais à frente é que isso vai terminando aos poucos. Por quê? Essas outras religiões, gente, vão ter uma influência muito grande na Europa. E aí vão aumentando, as pessoas vão saindo da Igreja Católica e indo para essas outras religiões, né? Então, gente, deixa eu falar um momento. No livro de vocês, tem também falando de arte barroca e religiosidade. É o estilo de arte, né? Principalmente marcado aqui no Brasil por essa arte barroca, quando os europeus chegam aqui no Brasil, o português, né, principalmente, mas eu não vou mencioná-las, tá? Porque esse contexto aqui, ele não é tão necessário nesse contexto de reforma protestante. São só características daquelas do Renascimento dentro desse momento. Então, não se preocupe que eu não colocarei cobrança de nada dessa parte aí, são 2 páginas só. Agora, importante, gente, entenderam esse restante de conteúdo das reformas religiosas? Sim, tudo bem, deu para entender? Beleza. Eu gostaria que vocês entrassem na plataforma, eu coloquei lá desde ontem, toda a correção desse capítulo, dos exercícios desse capítulo, como às vezes tem colocado dos outros também. Então, tá lá, eu coloco assim, material de história. Gente, entra, faz a correção dos exercícios, tá? No final, a gente tem aquele contexto na página 335, o que estudei, que dá um apanhado, né, dos capítulos. Depois vem uma parte complementar, né, de alguns livros que falam desses conteúdos, e depois ele vem, né, para acabar o caderno 2, ele vem os exercícios na página 338, 339 e 340. Então, por gentileza, façam
a correção também. Coloquei tudo na plataforma ontem. É só entrar lá e confirmar. Por quê? Semana que vem nós vamos fazer uma revisão de tudo, do caderno 1 e caderno 2. Porque na outra semana, né, vocês já vão estar... Caderno 2, tia? A avaliação que vocês vão fazer agora. A gente não tinha um simulado lá na escola? Né? Estava na época já do simulado. Então, aqui vai ser como se fosse um simulado, só que com 10 questões, abordando o caderno 1 e o caderno 2. Só que são 10 perguntas só, tá? Então, vai ser como se fosse o um... caderno 2, tia? Hã? O que é caderno 1 e caderno 2? Meu Deus, caderno, módulo, sei lá, deixa eu ver aqui como é que está É colocado. módulo, né, tia? Módulo, tá. Módulo 1, módulo 2. Isso. Então, vocês vão ter a prova de todas as matérias como simulado, só que com 10 questões, tá? Então, na semana que vem, vocês estejam com os exercícios todos corrigidos, né? Outras vezes eu já coloquei correção lá na plataforma. Por gentileza, realmente, tem um vídeo na plataforma também falando sobre Lutero. É bem legal também. Tem mais detalhes, mas não precisam ficar agarrados a esses detalhes que nós não falamos. É só para vocês terem uma lembrança melhor assistindo o vídeo. Então, façam correção, que semana que vem eu vou fazer uma revisão aqui, oral, com a gente, tá? Então, nós vamos fazer a revisão mediante os exercícios do livro. Vou fazer perguntas, aqueles que, vamos dizer, responderem, eu vou colocar aqui a pontuação, tá? Olha só, o trabalho da página 299 sobre a invenção, ninguém mais fez, ninguém mais me mostrou, eu coloquei ponto aqui para quem me mostrou. Professora, uma pergunta. Oi. Essa vez que você está falando... Tia, pode repetir? É para o que você entregar falou que até minha mãe me quando? ligou na hora. Peraí, Daniel, um bocadinho. Fala, Ana Clara. Professora, esses deveres que você está falando aí é para entregar até quando? Não, os deveres desse capítulo eu já coloquei na plataforma a correção. Você faz e vai lá e confere a sua correção, tá? Para vocês deixarem feito aí, para ajudar a estudar para a prova, tá bom? É para isso. Fala, Daniel, agora. Não, é porque minha mãe me ligou na hora e eu não escutei o que você falou. Você ia falar... Os exercícios, Daniel, desse conteúdo, desse capítulo de Reforma Protestante, eu já coloquei na plataforma correção. Vocês façam, vão lá e conferem as suas respostas com o que está lá. Para poder, semana que vem, eu vou fazer uma revisão aqui, oral. Vou perguntar, aquele que acertar, eu vou acrescentar pontinhos extras aqui, como eu sempre faço, né? Lembra? Só que lá eu faço com as tarefas de casa. Aqui eu vou fazer com as perguntinhas que eu vou fazer. Ok, gente? Então, vejam outro. Ah, professor, eu estou sem a correção do outro exercício. Vai na plataforma, vê as datas anteriores, confere que está tudo lá. Tá? Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Então, hora do meu tchau pessoalmente, né? Liga a câmera para dar o tchau para mim. Trabalho da invenção. É o quê, Júlia? Tchau, professora. Tchau. Trabalho da invenção é Evelyn. Quem fez, então, me amostra semana que vem sem falta, tá? Aê! Aí, Leonardo, pessoal, isso, Ana Clara, cadê isso? Tem que ver vocês, gente, para na hora da despedida, pelo menos, né? Ok? Cadê? Só o povo está com medo de mostrar? Tu gatione, Claudete, tu gatione, ó. Tu gatione. Bota cara. Tá bom, então, gente, ó. Beijo aí para vocês. Até semana que vem com a revisão que nós vamos fazer. Tchau, Claudete. Beijo.